Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal É Nóis de Cheva Dicas. Esse vídeo aqui já é para trazer quantos quilômetros por litro eu consegui fazer com a Sportage. Todo original, tá? Sem nada de hidrogênio, sem nada de auxílio aí para fazer economia. Do jeito que eu comprei ela, eu tô rodando. E foi média de tanque, tá? Pra gente ter certeza de quanto ela tava fazendo. E eu vou te falar, até que me surpreendeu, tá? O ar-condicionado, já vou começar dizendo como é que eu tô usando. Por exemplo, agora, ó, liguei só pra dar uma desembaçada no vidro dianteiro. Inclusive eu tinha passado uns produtos aqui pra não embaçar, porque isso ajuda a economizar combustível, né? Não precisar ficar ligando o ar. Mas que nem aqui já clareou, ó, já desembaçou. Eu venho e desligo. Essa é a minha forma de utilizar ar-condicionado aqui no inverno, aqui no Rio Grande do Sul, né? Não tem por que usar direto, porque a temperatura tá agradável. Eu acredito que o ar-condicionado eu vou usar muito mais no verão. Então é assim que eu utilizo o ar-condicionado. O trânsito é isso que você já está vendo aqui, é complicado, tá? Por exemplo, agora eu já vou pegar o primeiro semáforo lá, ó, cheio de carro. E às vezes, nesse primeiro semáforo ali já, hoje tá mais tranquilo. Mas tem dias que eu paro 3 vezes até eu conseguir entrar, passar pelo semáforo. E isso acontece nos outros lá pro lado do centro também. Lá também pego semáforos lá que às vezes eu acabo parando 3 vezes para conseguir passar, porque esse é o horário de pico, né? Agora são 20 para 6 da tarde. Então é muito movimento essa hora, é o pessoal saindo de firma. É o pessoal que nem eu indo buscar minha esposa no trabalho. Bah, o cara mexendo no caminhão com os pés pra fora ali, louco pra passar alguém em cima. Eu não sei se aqui, do jeito que tá o trânsito aqui agora, eu não paro 2 vezes ainda até conseguir passar o sinal lá, tá? Mas eu não desliguei nenhuma vez, tá? Eu tô andando normalzinho assim pra nós ver a média real mesmo. Tô andando no câmbio 100% automático, tá? Eu teria a opção de jogar pro lado aqui e fazer marcha manual, mas não, eu tô deixando no automático. Como eu peguei, que nem eu falei, como eu peguei ela, é o jeito que eu tô andando. Eu conectei o OBD2 também na tomadinha dela ali para poder dar uma acompanhada no celular e ver se marcaria certinho a média que tá fazendo. E cara, bateu, tá? Bateu certinho a média. Os 8 que deu no OBD foi os 8 que deu na média de tanque. Coisa que no Fiesta dava divergência, porque a média que dava no computador de bordo do Fiesta, na média de tanque, dava 1 km por litro a mais ainda. Olha o que eu falei, ó, ainda parei mais uma vez. Tem vezes que eu paro 3 vezes. Então, dessa vez eu parei 2. Eu acho que na próxima eu já consigo passar, se o pessoal não for muito dormento. Então, o OBD2 passou no teste, só que multimídia. Eu já encomendei um kit, tá? Uma multimídia de 9 polegadas, vai preencher todo esse painel aqui. Já peguei a moldura também. Então agora é só esperar chegar, que eu vou meter um telão aqui, que eu vou conseguir andar com o OBD2 ligado direto ali. E também já tô me organizando, claro, tem mais média para fazer ainda, né? Eu pretendo daqui a um pouco rodar mais um tempo com ela sem o hidrogênio, para ver se eu pego uma estrada, para ver qual que é a média de estrada dela, né? Que o pessoal fala que ela não é muito econômica. Só que, como eu falei, eu achei que 8 ficou muito bom, tá? Ficou acima do que eu imaginei. Porque eu tava achando que com esse trânsito que eu pego aqui de arranque e para, ela ia fazer um 6 por litro. Mas fez 8. Eu acho que 6, 6,5 ela faria se eu tivesse utilizando o ar-condicionado ligado direto, tá? Daí eu acho que ela faria um 6,5 se tivesse com o ar ligado direto. Porque para ter uma ideia, eu tava acompanhando no OBD2 ali. O Fiesta, sem hidrogênio, ele gastava 1,2 litros hora. Com o carro ligado. Por exemplo, aqui na lenta, o Fiesta estaria gastando 1,2 litros hora. A Sportage, ela chega a gastar menos que isso, tá? Ela chega a gastar menos que isso na lenta. Só que daí andando ela gasta mais, né? Claro, tudo isso vai ter relatório, eu vou fazer tudo certinho, mas para isso eu preciso ter a multimídia aqui com o OBD2 para tirar todos esses números, tá? Para bater o martelo do Fiesta, quanto ficou as médias do Fiesta utilizando o hidrogênio? Deixa eu até dar uma desembaçada no vidro aqui. Dentro da cidade ficou entre 12 e 13, tá? Quando eu pegava esses trânsitos absurdo que eu tô pegando agora com a Sportage aqui, cara, era 12, conseguia.
Quando era um trânsito mais livre, mais limpo, por exemplo, se fosse final de ano, meses de festa, que o pessoal tá de férias, tá viajando, não tem tanto movimento, era de 13 para cima, dentro da cidade. Viajando, eu consegui fazer 18 km por litro com o Fiesta, com o ar-condicionado ligado direto, o que é uma média excelente, tá? Eu ainda tenho que estudar a Sportage, como é que eu vou fazer a ligação de hidrogênio. A princípio eu vou dar o pontapé inicial no TBI, não vou ligar direto na linha de combustível, porque eu não tenho bem certeza como é que funcionam os sensores dela. Então, por via das dúvidas, eu vou começar light, vou começar colocando no TBI ali, injetando uma pequena amperagem de hidrogênio ali, para ver como é que ela se comporta, né? E já ver se a gente consegue melhorar essa média de 8. Cara, se conseguir subir de 8 para 10 km por litro dentro da cidade com um carro desse tamanho, rapaz, aí nós estamos muito grande. Aí nós estamos em casa. Mas isso é tudo conteúdo pra frente, né? Por isso que eu convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, né? Você que tá vindo lá do canal principal, o canal É Nóis de Cheva, já se inscreve aqui também, porque é aqui que eu vou trazer todos os testes de hidrogênio, né? Pra não misturar conteúdo, o canal principal lá é conteúdo de entretenimento, né? E aqui é onde ficam as minhas manutenções. Então, pra você não perder nada, já se inscreve pra ficar esperto. Então tem muita coisa para trazer ainda. Como eu falei, já vai vir a multimídia. Eu quero fazer uma manutenção preventiva nesse teto aqui, que eu acho que nunca foi feito, tá? E quando não se faz manutenção, seca a lubrificação e acaba fazendo alguns ruídos. Então já tá na minha lista, no meu caderno, essa missão do teto. Os pneus traseiro precisam ser trocados. Pneu aro 18. E eu já comprei pneu para trocar. Então vai ter um vídeo específico falando sobre como foi a minha negociação, a estratégia que eu adotei para gastar bem pouco e colocar um jogo de pneus ali que eu ainda vou rodar um bom tempo. Porque um pneu para ela, R$1.000 desses que eu comprei, que é o Pirelli Scorpion. Então, cara, pensa num brick que eu fiz, topzera, e economizei mais muito dinheiro com esse brick. Então fica para um próximo vídeo, eu vou contar a respeito e também já vou mostrar como é que vai ficar montado ali depois, tudo no mesmo vídeo, né? Também para não enrolar muito, né? Pô. E daí é isso, cara. Bom, a respeito do carro, não tenho o que falar, né, meu amigo? Cara, eu tinha um Fiat Palio, isso sem considerar Chevette, tá? Porque o meu primeiro carro foi Chevette. Então, depois do Chevette, eu comprei um Paliozinho, Palio ELX 1.4. Até tem vídeo aí no canal de eu instalando uma multimídia pro meu irmão, que lá foi meu primeiro carro, depois do Chevette. Depois daquele Paliozinho, eu peguei um Sentra. E aí é que tá o problema. Cara, eu fiquei muito mal acostumado com o Sentra, mano. Pensa num carro confortável, um carro grande, delícia de andar. E quando eu fiz a mudança de sair da Steel, que é onde eu trabalhava, que é uma multinacional, pra vir trabalhar só com um canal no YouTube, só com a internet, eu optei por me desfazer do Sentra e comprar um carro mais barato. Até pra ter uma reserva maior guardada e não correr riscos de ter que voltar a trabalhar na empresa por não ter dado conta do recado. Então eu adotei essa estratégia de me desfazer do Sentra. E aí foi quando eu comprei o Fiestinha. Vendi o Sentra por 53 e comprei o Fiesta por 29 na época. E depois as FIP continuaram subindo, né? Daí, cara, ficou aquele sentimento. Eu fiquei 2 anos com o Fiesta. Ficou aquele sentimento do... Putz, o Fiesta era uma nave, né, mano? O Fiesta. O Sentra era uma nave, cara. Putz, eu fiquei muito mal acostumado com aquilo. E na verdade, desde antes do Sentra, o meu sonho, o sonho da minha esposa era a Sportage. Sempre foi. Quando a gente via uma na rua assim, a gente já ficava se arriando e brincando. Podia ser nós, não sei o que, mas não é. E com certeza, eu não imaginei que ia ser tão logo que a gente ia realizar esse sonho. Em função de algumas coisas que aconteceram na nossa vida aí, a gente achou que não dá pra estar esperando muito também, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Claro, com responsabilidade, né? Não vou me atirar num carro desse aqui se eu não tiver condição de manter. Então, com responsabilidade, a gente resolveu comprar.
a Sportage. Então foi mais rápido do que a gente imaginava. E cara, que carro. Se o Sentra eu já achava o máximo, essa aqui então, assim ó, que delícia. Que delícia de carro. Muito top mesmo. Ah, agora eu vi os homens ali, ó, eu vi os azulzinhos ali. Eu lembrei que tem mais as películas, que eu quero lacrar ela na película também, que nem era o Fiesta. O Fiesta não enxergava nada pra dentro. E com a Sportage não vai ser diferente, cara. Eu gosto muito de andar lacradão ali. Questão de privacidade, questão de segurança também. Então tem essa missão aí também de lacrar ela na película. E, bom, questão de hidrogênio também eu quero ver se eu instalo ali no cofre do motor, cara. Porque espaço não falta. Tem muito espaço no cofre do motor e eu tô pensando em instalar ali, pra não ter que passar a mangueira da frente até lá atrás. Então é essa a alternativa que eu tô cogitando. Claro, eu tenho que ver, né? Eu tenho que conversar com o Maico lá, como é que a gente pode fazer, porque daí eu vou ter que pedir a instalação, né? Porque a instalação do meu kit de hidrogênio foi junto no Fiesta. Acabou que nem tirei. Não deu tempo, né? Só tirei o aparelho mesmo. Daí as mangueiras, fiação, isso aí foi tudo embora. Eles vão achar que é de módulo, de repente, de som, né? Nem vão saber que é... Bom, eles vão estranhar a mangueira, mas que mangueira é essa aqui dentro do Fiesta? Mas aí não deu tempo de tirar, foi coisa muito rápida quando a gente resolveu, foi. Então eu tenho que pedir um jogo novo pro Maico, de fiação e também mangueira. E aí eu tenho que ver como é que eu vou ligar lá no TBI pra mandar foto pra ele lá e ele ver que tipo de peça eu vou ter que usar ali na frente ali. Então eu vou ter que acionar o Maico agora pra gente voltar aos testes agora num outro carro. Carro grande, né? 2.0, 170 cavalos. Então vai ser bem bacana a gente fazer esse teste aí. Mas no Fiesta, cara, eu assim ó, nossa, eu não conseguia mais andar sem hidrogênio no Fiesta. Porque de fato dá muita diferença. Tô vendo o ponteirinho ali, ó, que ele desce muito mais devagar do que quando tu tá andando sem o aparelho. Então é isso, cara, o vídeo de hoje. Olha aí o trânsito, o movimento, ó. É bem intenso o trânsito. Os caras vêm jogando pra cima, não quero nem saber. Ali já tem semáforo. Era mais pra atualizar como é que vai ser a situação. O que que tem pela frente ainda. Ah, tem mais lâmpadas de LED. Eu enxerguei o reflexo do farol lá na frente, lá, ó. Eu fiz a compra das lâmpadas de LED pro Fiesta e acabou que eu não cheguei a instalar nele, né? Que daí vendi, umas não tinham chegado ainda, agora já chegou. Então eu pretendo gravar um vídeo também analisando a questão da iluminação dela. Eu já tenho as de LED para trocar a luz de placa. Eu quero ver se eu troco as de teto aqui também, que tá as amarelinhas ainda. Então tem mais essa missão pra nós aí. Eu achei o máximo que ela é com projetor na frente. São lâmpadas halógenas, né? As amarelas, aquela, mas é com projetor e clareia pra caramba, cara, o fato de ser projetor. Então eu fiquei imaginando, se eu consigo meter um LEDzão ali dentro, o bagulho vai ficar insano, né? Claro, aí eu vou estar pedindo pra... sarna pra se coçar, né? LED, lacrado na película, aí é pedir pros homens, né? Mas eu vou fazer isso aí com o tempo, a gente vai ajeitando, vai trazendo vídeo aí, vai mostrando e você vai acompanhando. Mas é isso, eu vou indo nessa, um forte abraço e até o próximo vídeo, é nóis!